Guarda-tarde de 6 de setembro de 2018 vibra em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma multidão ferve nas ruas. Um mar de gente vestida de verde e amarelo, carregando nos ombros um homem que, até poucos meses antes, era visto por muitos como uma figura periférica no xadrez político nacional. Jair Messias Bolsonaro, então deputado federal pelo Partido Social Liberal, avança com dificuldade, mas com um sorriso confiante, acenando para os eleitores que gritam seu nome. Naquele momento, ele não é apenas um candidato. Ele se transforma no epicentro de um movimento, um catalisador de esperanças e frustrações que percorrem o Brasil. De repente, em meio à euforia e ao caos do corpo a corpo com o povo, um vulto se destaca, um movimento rápido, quase imperceptível. Uma lâmina de faca penetra o abdômen do candidato, um golpe seco que silencia a música e os gritos por um instante de pura incredulidade. Bolsonaro se curva, seu rosto se contorce em uma máscara de dor e surpresa. O homem que prometia ordem e segurança agora está vulnerável, sangrando nos braços de seus apoiadores. A cena, capturada por dezenas de celulares, congela o país. A facada não atinge apenas um homem, ela perfura o coração de uma campanha eleitoral já polarizada, alterando seu rumo para sempre. Enquanto Bolsonaro é levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o agressor, Adélio Bispo de Oliveira, é detido em flagrante pela Polícia Federal e quase linchado pela multidão enfurecida. As primeiras notícias são confusas, mas a gravidade da situação logo se torna clara. O candidato sofre múltiplas perfurações nos intestinos e uma hemorragia interna grave. Os médicos que o atendem falam em risco de morte. A cirurgia de emergência dura horas e é apenas a primeira de muitas que viriam. O homem que construiu sua carreira com uma imagem de força e virilidade, agora luta pela vida em uma UTI. Longe dos palanques e dos debates, sua campanha é forçada a se reinventar de maneira drástica e inesperada. A ausência física de Bolsonaro dos atos públicos e confrontos diretos com adversários como Geraldo Alckmin e Ciro Gomes redefine a dinâmica da disputa. O atentado retira o candidato das ruas, mas o projeta com uma força avassaladora para o centro do debate nacional, agora envolto em uma aura de mártir. A comoção nacional gerada pelo ataque impulsiona sua candidatura. Pesquisas de intenção de voto realizadas nos dias seguintes mostram um crescimento significativo, consolidando sua posição na liderança e aumentando suas chances de ir para o segundo turno. A facada, que por pouco não lhe tira a vida, paradoxalmente, fortalece sua narrativa antissistema. A campanha, privada de seu protagonista nas ruas, migra de vez para o ambiente digital. As redes sociais e os grupos de WhatsApp, que já eram uma ferramenta importante para Bolsonaro, se tornam o principal veículo de comunicação. De seu leito de hospital, ele se comunica com o eleitorado através de vídeos e transmissões ao vivo, muitas vezes improvisadas. Sua imagem, debilitada, gera uma onda de solidariedade e comoção que transcende sua base de apoiadores original. A narrativa da bala de prata, que não o derrubou, se espalha, alimentando teorias da conspiração e um forte sentimento antipetista. A rejeição ao candidato, que era um de seus maiores obstáculos, diminui, enquanto seus adversários se veem em uma posição delicada, obrigados a moderar as críticas diante da gravidade do atentado. O ataque em Juiz de Fora não foi apenas uma tentativa de assassinato. Foi o evento catalisador que consolidou a imagem de Bolsonaro como um mito, um sobrevivente destinado a cumprir uma missão. Aquele golpe de faca transforma um candidato controverso em um símbolo de resistência, selando o destino da eleição presidencial de 2018. Com 55% dos votos válidos no segundo turno,
Jair Bolsonaro é eleito o 308º presidente do Brasil, completando uma das mais improváveis e tumultuadas jornadas ao poder da história do país. O episódio em Juiz de Fora é um ponto de inflexão na história política recente do Brasil. Ele demonstra, de forma dramática, como um único evento pode alterar radicalmente a trajetória de uma nação. A facada humanizou um candidato visto por muitos como radical, ao mesmo tempo em que o transformou em um mártir aos olhos de seus seguidores. O ataque expôs a profunda divisão e a intensidade da paixão política no país, revelando uma sociedade fragmentada e volátil. Mais do que um ato de violência isolado, o atentado se tornou um símbolo poderoso que redefiniu a narrativa eleitoral, evidenciando que, na arena política, a percepção e a emoção podem ser tão decisivas quanto a razão e o debate. A transferência de Jair Bolsonaro de Juiz de Fora para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, marca o início de um novo e complexo capítulo de sua jornada. O corpo do candidato, agora um campo de batalha médico, se torna o centro das atenções nacionais. Cada boletim médico é aguardado com ansiedade por apoiadores e com ceticismo por adversários. A primeira cirurgia, realizada de emergência, salvou sua vida, mas as lesões nos intestinos delgado e grosso são graves e exigem uma segunda intervenção poucos dias depois, em 12 de setembro de 2018, para tratar uma obstrução intestinal causada por aderências. A consequência mais visível e duradoura desse processo é a necessidade do uso de uma bolsa de colostomia, um acessório que ele carregará por meses e que se transforma em um símbolo potente de sua aprovação. Enquanto os médicos lutam para estabilizar sua saúde, a campanha presidencial segue um roteiro que ninguém poderia prever. Longe dos debates televisivos, dos comícios e das entrevistas coletivas, Bolsonaro se comunica com o país a partir de seu leito de hospital. Suas aparições, transmitidas por lives em redes sociais, mostram um homem visivelmente debilitado, mas com o discurso afiado de sempre. A imagem do candidato vulnerável, porém resiliente, gera uma onda de empatia que neutraliza parte da alta rejeição que ele enfrentava. O atentado impõe uma nova realidade à sua saúde, inaugurando um ciclo de complicações que se estende por anos. O trauma abdominal severo deixa sequelas permanentes, transformando o abdômen do ex-capitão em um terreno hostil, como descrito por seus médicos. As aderências, faixas de tecido cicatricial que se formam entre os órgãos abdominais, se tornam uma ameaça constante, causando quadros recorrentes de obstrução intestinal. Essas crises o levam de volta ao hospital diversas vezes ao longo de seu mandato e mesmo após deixar a presidência. O público se acostuma com as notícias de suas internações, que frequentemente coincidem com momentos de alta pressão política. Em janeiro de 2019, já como presidente, ele realiza a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal. Mais tarde, no mesmo ano, enfrenta outra operação para corrigir uma hérnia incisional, uma protuberância que surge na cicatriz da cirurgia principal. Cada procedimento é complexo, carregado de riscos como infecções e trombose, e exige longos períodos de recuperação. A saúde de Bolsonaro vira uma pauta constante, um lembrete permanente do ataque que quase lhe custou a vida. A batalha pessoal de Bolsonaro pela recuperação se mescla de forma indissociável à sua estratégia política. Sua ausência dos debates no primeiro e no segundo turno é justificada por sua condição médica,
Uma decisão que o protege de confrontos diretos com adversários, mas que também gera acusações de que ele estaria evitando o escrutínio público. Enquanto isso, sua equipe de campanha explora com maestria a narrativa do sobrevivente. Seus filhos, Flávio, Carlos e Eduardo, assumem um papel central, comandando a comunicação digital e organizando manifestações de apoio. A mensagem transmitida é clara. Bolsonaro foi atacado por ser uma ameaça ao sistema, e sua sobrevivência é um sinal de que sua missão precisa ser cumprida. Essa narrativa ressoa profundamente em uma parcela do eleitorado cansada da política tradicional e ávida por um líder que personifique a ruptura. A facada, portanto, não apenas redefine sua saúde, mas também cimenta sua identidade política. O homem que antes era apenas um deputado controverso se transforma, para seus seguidores, em um herói forjado na dor e na superação. Um líder cuja força não reside na imunidade ao perigo, mas na capacidade de sobreviver a ele. Em relação entre o corpo ferido de um líder e sua imagem pública, é um fenômeno complexo e poderoso. No caso de Bolsonaro, a fragilidade física exposta pelo atentado e suas consequências, paradoxalmente, reforçaram sua imagem de força e resiliência. As cicatrizes visíveis e invisíveis se tornaram uma parte indelével de sua persona política, constantemente relembrando ao público a violência que ele sofreu. Este capítulo da história evidencia como a narrativa pessoal de sofrimento e superação pode ser um ativo político imensurável, capaz de gerar empatia, solidariedade e lealdade de uma forma que discursos e propostas raramente conseguem. A saúde de um presidente deixa de ser uma questão privada e se converte em um símbolo nacional, influenciando a percepção pública e o curso dos acontecimentos. Outubro de 2018 se desenrola em um clima de tensão e expectativa que domina o Brasil. No dia 28, o país vai às urnas para a decisão final. De um lado, Fernando Haddad, o acadêmico escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para substituir Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral. Do outro, Jair Bolsonaro, o capitão reformado do Exército que, mesmo confinado em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comanda uma campanha digital massiva e onipresente. A apuração dos votos começa no final da tarde e, rapidamente, os números confirmam a tendência apontada pelas últimas pesquisas. Bolsonaro abre uma vantagem consistente que se mostra irreversível. Pouco depois das 19 horas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, declara matematicamente sua vitória. Com 57,8 milhões de votos, correspondendo a 55,13% dos votos válidos, Jair Messias Bolsonaro é eleito o 308º presidente da República Federativa do Brasil. A notícia explode pelo país, desencadeando celebrações ruidosas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde apoiadores tomam as ruas em carreatas, agitando bandeiras do Brasil e soltando fogos de artifício. É o clímax de uma jornada improvável, a consagração de um candidato que desafiou todas as convenções da política tradicional. O primeiro pronunciamento do presidente eleito acontece por meio de uma transmissão ao vivo no Facebook, o mesmo canal que sustentou sua campanha durante a recuperação. Ao lado de sua esposa, Michelle, e de um intérprete de Libras, Bolsonaro lê um discurso que mistura passagens bíblicas com promessas de campanha. Ele agradece a Deus, aos médicos que salvaram sua vida e aos milhões de eleitores que confiaram nele. Afirma que seu governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade, prometendo unir o país e governar para todos, não apenas para quem votou nele. É um momento de contraste marcante. O homem que construiu sua carreira com declarações polêmicas e um discurso combativo agora
adota um tom mais conciliador, buscando acalmar um país profundamente dividido. A vitória de Bolsonaro representa uma ruptura sísmica no cenário político brasileiro, encerrando um ciclo de 4 vitórias presidenciais consecutivas do Partido dos Trabalhadores. Sua ascensão é o resultado de uma confluência de fatores: a crise econômica, os escândalos de corrupção massivos revelados pela Operação Lava Jato, o crescente sentimento antipetista e uma onda conservadora que varreu a sociedade. A campanha vitoriosa de 2018 é, em si, um fenômeno. Com pouco tempo de televisão e recursos financeiros limitados em comparação com os adversários, Bolsonaro aposta tudo na comunicação direta com o eleitor através das redes sociais. Seus filhos, especialmente Carlos Bolsonaro, são apontados como os arquitetos dessa estratégia digital agressiva, que utiliza memes, vídeos curtos e transmissões ao vivo para criar uma conexão pessoal e constante com a base de apoiadores. Essa tática se mostra incrivelmente eficaz, contornando o filtro da imprensa tradicional, que ele frequentemente acusa de ser parcial e hostil. O atentado em Juiz de Fora potencializa essa estratégia, transformando sua ausência física em uma presença virtual ainda mais poderosa. Sua vitória não é apenas a eleição de um novo presidente, é a prova de que as regras do jogo político mudaram. O poder da mobilização digital, a força da narrativa antissistema e o apelo a valores conservadores se combinam para criar uma força política avassaladora que pega de surpresa analistas e adversários. Aquele 28 de outubro de 2018 não marca apenas o ápice da carreira de Jair Bolsonaro, mas também o início de uma nova e incerta era na história do Brasil. A eleição de 2018 é o ponto culminante de um processo de profunda transformação social e política no Brasil. A vitória de Bolsonaro não pode ser vista como um evento isolado, mas como o sintoma de uma sociedade exausta com a corrupção, a crise econômica e a polarização ideológica. O clímax de sua jornada, a confirmação de sua vitória, representa a materialização de um desejo de ruptura radical que vinha crescendo silenciosamente. Este momento histórico revela o poder de novas formas de comunicação política e a eficácia de uma narrativa que soube capturar e canalizar a insatisfação popular. A eleição de um outsider que prometia mudar tudo o que está aí foi a resposta de uma parcela significativa da população a anos de crises, marcando um ponto de virada cujas consequências continuam a moldar o presente e o futuro do país. A posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019 não é apenas uma cerimônia protocolar. Ela sinaliza o início de uma administração que promete uma ruptura drástica com os governos anteriores. O legado imediato de sua eleição se materializa nas primeiras ações de governo, que buscam implementar rapidamente as promessas de campanha. Logo no primeiro dia, uma medida provisória reestrutura a esplanada dos ministérios, reduzindo o número de pastas de 29 para 22 e extinguindo o Ministério do Trabalho. A demarcação de terras indígenas é transferida do Ministério da Justiça para o da Agricultura, e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, migra para a alçada do então ministro Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato alçado à condição de superministro da Justiça e Segurança Pública. Essas mudanças iniciais refletem uma clara orientação ideológica e um esforço para desmontar o que o novo governo chamava de velha política e o viés ideológico das gestões passadas. O governo recém-empossado se move rapidamente em várias frentes, editando decretos para flexibilizar a posse de armas de fogo e iniciando um programa de concessões de aeroportos,
portos e ferrovias. As duas principais bandeiras do novo governo são apresentadas ao Congresso nos primeiros meses. A reforma da Previdência, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o pacote anticrime, de autoria de Sérgio Moro. A reforma da Previdência, vista como crucial para o reequilíbrio das contas públicas, se torna a grande batalha legislativa do primeiro ano. Apesar de uma relação tensa e conflituosa com o Congresso, marcada pela recusa de Bolsonaro em aderir ao tradicional toma lá, dá cá, na distribuição de cargos, o governo consegue uma vitória significativa com a aprovação da reforma, um legado duradouro de sua gestão na área econômica. Em contrapartida, a articulação política se mostra um desafio constante. Sem uma base de apoio sólida e organizada, o governo sofre derrotas e enfrenta dificuldades para aprovar outras pautas, vivendo em um estado de atrito permanente com o legislativo e, por vezes, com o judiciário. A comunicação, centralizada nos filhos do presidente e nas redes sociais, muitas vezes gera crises internas e externas, como a que culminou na demissão do ministro Gustavo Bebiano, figura central da campanha, após um conflito público com o vereador Carlos Bolsonaro. O legado da vitória de Bolsonaro também se manifesta em uma profunda transformação na política externa e ambiental do Brasil. O país se afasta do multilateralismo e de alianças tradicionais com nações em desenvolvimento para buscar um alinhamento automático com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump. A crise na Venezuela ganha atenção especial, com o Brasil reconhecendo o líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo. Na área ambiental, a gestão é marcada por um aumento expressivo do desmatamento e das queimadas na Amazônia, além do desmonte de órgãos de fiscalização, o que gera fortes críticas internacionais e isola o Brasil em fóruns globais. Internamente, o governo convive com uma instabilidade crônica, com trocas constantes de ministros e crises que parecem se alimentar da própria dinâmica beligerante do bolsonarismo. O legado imediato da facada e da eleição é, portanto, um país em transe, governado por um líder que mantém uma postura de campanha permanente, governando para sua base e desafiando as instituições. A promessa de ordem se choca com a realidade de um governo turbulento, que deixa como herança um país ainda mais polarizado do que aquele que o elegeu. O período que se segue à vitória de um líder populista é frequentemente tão tumultuado quanto sua ascensão. A transição da retórica de campanha para a prática de governo expõe as tensões entre a promessa de ruptura e as complexidades da administração pública. No caso de Bolsonaro, o legado imediato é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que consegue implementar reformas estruturais importantes, como a da Previdência, seu governo aprofunda as divisões sociais e institucionais do país. Este capítulo da história brasileira ilustra como um mandato que nasce de um evento traumático e de um anseio por mudança pode, ele mesmo, se tornar uma fonte constante de instabilidade, deixando marcas profundas no tecido social e político da nação, cujas consequências se desdobram por muito tempo após seu término. Anos após a facada e a vitória nas urnas, o cenário político e pessoal de Jair Bolsonaro reflete as consequências diretas desses eventos transformadores. Sua saúde permanece um lembrete constante da violência sofrida em Juiz de Fora. As sequelas do atentado, principalmente as obstruções intestinais recorrentes, continuam a exigir atenção médica e internações periódicas, servindo como uma narrativa física e contínua de sua provação. Politicamente, mesmo após o término de seu mandato,
Bolsonaro se mantém como uma das figuras mais influentes e polarizadoras do Brasil. Ele comanda uma base de apoiadores leal e engajada, que se comunica e se organiza majoritariamente por meio das redes sociais, a mesma ferramenta que o impulsionou à presidência. Sua retórica antissistema e suas críticas às instituições, como o judiciário e a imprensa, continuam a ecoar, alimentando um movimento conservador que se consolidou como uma força permanente na política nacional. O bolsonarismo, mais do que um movimento político atrelado a um mandato, se tornou um fenômeno cultural e social, com uma identidade própria e um impacto duradouro no debate público brasileiro. O legado de seu governo é objeto de intensos debates. Seus apoiadores destacam a aprovação de reformas econômicas, como a da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica, a redução da burocracia estatal, a digitalização de serviços públicos e a conclusão de obras de infraestrutura. Medidas como a autonomia do Banco Central e as privatizações e concessões são apresentadas como marcos de uma gestão que buscou modernizar o Estado e atrair investimentos. Por outro lado, seus críticos apontam para a gestão da pandemia de Covid-19, o aumento do desmatamento na Amazônia, o enfraquecimento das políticas de direitos humanos, a flexibilização do acesso a armas de fogo e a constante tensão entre os poderes como marcas negativas de sua administração. A polarização política, que atingiu níveis extremos durante seu governo, permanece como um dos maiores desafios para a sociedade brasileira. A história de sua ascensão, marcada pela facada e pela vitória inesperada, se tornou um estudo de caso sobre o poder das narrativas, a força da mobilização digital e a fragilidade das democracias contemporâneas. A trajetória de Jair Bolsonaro, desde o atentado que quase lhe tirou a vida até sua vitória eleitoral e o subsequente governo, é um capítulo fundamental para entender o Brasil de hoje. Mas a história nunca termina. Ela é um rio contínuo e cada um de nós tem um papel a desempenhar em seu curso. Por isso, é crucial que você não seja apenas um espectador. Busque mais informações, leia diferentes pontos de vista, confronte dados e forme sua própria opinião sobre os eventos que moldaram nosso país. Se este vídeo ajudou você a compreender melhor esse período complexo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, mais importante, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descoberta pelo passado e pelo presente. E nos comentários, deixe sua opinião. Qual você acredita que será o legado mais duradouro desse período para o futuro do Brasil? O debate é essencial para a saúde da nossa democracia. A história de Jair Bolsonaro é um espelho das contradições, paixões e fraturas da sociedade brasileira. O atentado em Juiz de Fora e a subsequente vitória eleitoral não são apenas eventos biográficos, são marcos que simbolizam uma profunda virada na política nacional. Eles revelam um país em busca de identidade, dividido entre o desejo de ruptura e o medo da instabilidade. Analisar essa trajetória não é apenas olhar para o passado, mas buscar chaves para decifrar o presente e antecipar os desafios do futuro. É entender como a dor de um homem pôde se conectar com a dor de uma nação e como a esperança de milhões pôde se cristalizar em uma figura que, para o bem ou para o mal, redefiniu os rumos do Brasil.